Podemos nos acomodar por alguns instantes, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, então, celebramos a festa de São Sebastião. Não cabe nem perguntar, todos aqui, creio eu, sejam devotos ou simpatizantes desse santo. E muitos outros que estarão a partir das 7h30, celebrando também o dia, lá na nossa comunidade São Sebastião. Eu começo com uma pergunta simples, mas que depende da resposta nossa, ela fica complexa. Levanta a mão para o padre ver quem tem medo de morrer. Levanta a mão. Ninguém tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Talvez esse medo de morrer, todos vamos morrer, mas é o medo como vai morrer. Não é verdade? Que jeito que vai ser? Vai ser na velhice? Vai ser novo? Vai ser com doença ou não? Não importa. Uma grande questão hoje para nós, que passa a liturgia inteira, é o não se preocupar com essa matéria que nós hoje habitamos, o corpo. Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, uns mais altos, uns mais baixos, uns já com os cabelos brancos, outros já sem cabelo. Não importa como se vê, importa que um dia esse corpo vai padecer. E quem tem essa preocupação demais com o corpo, corre o risco de perder a alma. E quem cuida da alma, corre o risco de ganhar o prêmio da vida eterna. Celebrar São Sebastião, e o padre não usa o vermelho à toa, é porque ele deu a vida pelo Evangelho. O vermelho aqui, hoje na liturgia, essa festa, simboliza o sangue derramado por Cristo. Alguns até confundem, acham que o nome dele é Marte. Não é Marte. Marte é de todos que morreram por Cristo e são aí reconhecidos pela igreja. O Marte São Sebastião, é o nome dele. E Sebastian, que vem uma palavra grega, quer dizer divino. Ele já tinha algo de divino no nome. Cabe a nós relembrar um pouco a história dele. Talvez muitos de nós já conhecem. Se eu perguntasse aqui quantas novenas de São Sebastião você já participou, você vai encher a mão, vai precisar dizer: olha, padre, muito mais que umas 10 na minha vida, umas 20. Mas o que significa celebrar São Sebastião? Um santo com essa história, que eu vou resgatar alguns pontos daqui a pouco. Em pleno 2022, depois de 2 anos aí, com muitas mortes, muito sangue derramado por uma pandemia. E talvez meditar esse santo hoje nos dê uma tranquilidade para continuarmos a nossa vida com cuidado, serenidade, respeito diante das coisas da natureza, mas confiantes e não com o pé dentro do medo. Muitos de nós, nesse tempo da pandemia, acabou ficando com medo, um medo extremo que paralisou muita gente. E muitos fiéis ainda não voltaram à igreja por causa disso. Às vezes eu brinco, vai em todo canto por aí, só não vai na igreja porque na igreja tem Covid. Peraí, que medo é esse diante da morte do corpo? Eu perguntei aqui, alguns só levantaram a mão que tem medo de morrer, certo? O restante não tem esse medo. Mas ele, nós sabemos, é uma imagem muito bonita. Alguns, depois do século V, ele vai ser bem delineado, né? Esse está até um pouco fraquinho, mas você vai encontrar a imagem de São Sebastião bem forte, porque foi um soldado. O que nós sabemos dele, temos que purificar. Alguns dizem coisas demais no santo às vezes, outros são mais pé no chão. Eu prefiro os mais pé no chão. Santo Ambrósio vai escrever logo um século depois que ele viveu. Ele vai viver no século IV, início do século IV. Santo Ambrósio, século V, IV. E vai escrever que possivelmente ele tem uma origem francesa. Mais cedo o pai vai para Itália
e nasce, tem uma formação, é um cristão convicto, acredita no Cristo e se alista no exército. Como ele era um homem muito virtuoso, isso serve de exemplo para nós hoje, tem muita gente com pouca virtude hoje, ele vai subindo de cargo, porque é uma pessoa que podia se confiar. Isso vale uma dica para nós. Quem está começando no mercado de trabalho, quem quer arrumar um emprego e ficar com o emprego, seja virtuoso, seja uma pessoa confiante, que não vai demorar muito para você subir de cargo. E São Sebastião faz isso. E é uma época que o Império Romano estava se dividindo em dois. O Império do Ocidente era governado pelo Diocleciano, o imperador, e um do Oriente, até tem quase o meu nome, chamava Maximiano, era o chefe dele. Mas com o tempo eles perceberam que São Sebastião não era muito afim das perseguições aos cristãos. Quando tinha execução em praça pública, ele não aparecia, dava uma desculpa. E de repente, quando foi ficando coisas para o comando dele, ele foi aliviando, até que um dia alguém entregou ao imperador Maximiano, que o entregou a Diocleciano. E aqui nós, talvez vocês saibam, ou talvez não, essa cena das flechas é a primeira tentativa de morte para ele. Ele é levado à praça pública, como aqui hoje, uma praça pública, para que todos vissem. Quem vai contra o império, não segue as regras, sofreria tal morte. E aí começam as flechadas, por isso que temos aí as flechas, a cor vermelha pelo martírio. Só que ele não morre na primeira tentativa, e uma mulher cuida dele, cuida dos ferimentos, e acaba levando ele para casa, cuidando. E quando ele se recupera, São Sebastião, ao invés de ir embora, como muitos disseram, vai embora, foi por pouco que você escapou, vai embora, foi por pouco que esse corpo que agora você tem não foi enterrado. E ele diz o quê? As pessoas, não, eu vou voltar e vou dizer aos imperadores que eles têm que amenizar essa perseguição para com os cristãos. E nessa segunda vez, olha, talvez muitos de nós aqui que não levantou a mão, que tem medo, não tem medo da morte, teria ido embora. Já passou pelas flechas, mas teve uma chance de ir embora. Mas aqui está ao encontro do nosso Evangelho. O que vai padecer, o que é o corpo físico, não importa se eu morro em 2021, 2022, 2023. Importa que a minha alma, e essa alma tem que estar constantemente professando a fé em Cristo. E constantemente não negando ou omitindo a fé que nós temos. Talvez muitos de nós já passou por essa situação. Ser católico? Sim. Em todas as situações, se eu perguntar, você continua dizendo sim ou não? Então, São Sebastião volta e pede. E aí vai para a fase final mesmo, onde ele é apedrejado, a pauladas, com bolas de ferro, e nesse momento ele morre. E aí dizem para ele, ou falam para os outros, some com esse corpo, porque ele não pode virar algo de veneração para os demais. E o corpo dele jogado, dizem, numa fossa, outros numa cisterna, são várias as fontes. E nisso, ninguém mais sabe. Mas, uma tal de Lucida tem um sonho, onde ele vem em sonho e avisa para ela onde estava o corpo. Eles vão lá, resgatam o corpo dele e enterram na Vila Ápia, em Roma, onde hoje tem lá a catacumba de São Calixto, a
a catacumba de São Sebastião. Dá para visitar. Mas então, Padre, por que nós rezamos tanto por ele, pela agricultura, pela estiagem, pela chuva, pelos animais, pela guerra, pela fome? Então, a cidade de Roma passou por essas dificuldades depois que ele faleceu. E aonde passava a relíquia de São Sebastião, a seca sumia, os animais não morriam e tinha-se fartura. Vocês sabem, devem saber também, a cidade do Rio de Janeiro chama-se São Sebastião do Rio de Janeiro, porque lá também, quando era para ter uma guerra, não sei se eram os holandeses ou os espanhóis, os portugueses, no dia 20 de janeiro, um dia como hoje, pediram a intercessão dele e eles venceram a guerra, protegeram a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, colocaram o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois, hoje, com o tempo, passou a ser Rio de Janeiro, mas o nome antigo é São Sebastião do Rio de Janeiro. Ou seja, temos um santo muito poderoso que nós devemos confiar e pedir em nossa devoção. Se o outro não acredita, se o outro não respeita a nossa fé, não tem problema. Mas esse santo tem comprovado pela história que era um santo de milagres, milhares de milagres. São muitas cidades com o nome de pessoas com o nome de Sebastião. Enfim, um santo muito popular e muito poderoso. Mas eu levo em consideração também o aspecto de virtudes. Se perguntasse para São Sebastião, o que é mais importante, a sua vida ou a sua alma? São Sebastião diria, a minha alma. Eu não vou negar o Cristo. Eu vou lá e vou continuar dizendo, isso que vocês estão fazendo é errado. E não é ser só um cristão morno, um cristão que, eu sou católico, mas aos finais de semana, quando eu vejo algo errado, deixa que outro vai falar, deixa que o padre fale. Eu deveria sentir na pele isso, e ir contra as injustiças, mostrar que está errado o que está sendo feito, seja na sua casa, seja na sua sociedade, no seu bairro, na sua cidade. Vozes proféticas de pessoas que não têm medo da morte estão faltando no nosso meio. São Sebastião é um exemplo disso. Por 2 vezes ele teve que falar e não teve medo. Que possamos hoje colher os frutos dessa festa, desse exemplo, possamos ter mais coragem, ser cristão do peito para fora e não omisso, quietinho na nossa. Eu vivo dizendo isso em algumas pregações. Se todos os católicos cristãos fossem mais ativos de mostrar e apontar os erros, os defeitos, tentar arrumar, o mundo seria melhor, porque nós somos milhões. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos elevar a Deus